E no próximo capítulo de Laços de Família, promete, será o dia das revelações. Alma terá que dar explicações para Edu depois que ele escuta um grande segredo dela do passado envolvendo o pai do garoto. Quem também não tem muita alternativa e tem que acabar revelando seu segredo é Helena. Confira agora tudo que irá acontecer em mais um resumo. Mas antes, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ser notificado de novos vídeos e não esqueça de compartilhar com geral. Depois que Fred sequestra Capitu no shopping sem que o segurança de Orlando perceba, ele pede para a moça ficar calma que ele precisa conversar com ela. E Clara, que está cuidando de Nina, pede para Helena ficar com ela enquanto ela vai fazer uma entrevista em uma loja. Helena diz que fica sem problema nenhum. E assim que sai, ela dá de cara com Pascoal. Pascoal, que ainda não se conformou, diz que Capitu está lá, morando com aquele sujeito. E ele pergunta da Camila. Ela diz que Camila tá bem. Ele pede para Helena levar alguns sonhos para Camila e convida ela para entrar. E ele ainda diz que tá perdendo a sua filha para a vida. Será que ela tá nessa vida porque quer, pela ambição, por gostar tanto de luxo assim? Porque não foi esses os princípios que eu ensinei para ela. Helena tenta confortar Pascoal dizendo que Capitu quer corrigir um erro com o outro. Não acho que seja uma ambição ou luxo. Eu acho que Capitu tá se castigando. Ele ainda pede que ela convença Capitu a voltar para casa. E Capitu, assim que é pega pelo Fred, fica preocupada, achando que o motorista pode sentir falta dela e conta tudo para Orlando. Ele explicará que está levando Capitu em um lugar tranquilo para que os dois possam conversar, e ela pedirá para que leve de volta ao ponto que foi raptada. E Capitu, bem irritada, obriga Fred a parar o carro e sai andando em um parque. Eu não paro de pensar em você e não me conformo com o que você está fazendo. Será que é isso mesmo que você quer? Passar o resto da sua vida com um homem que você não ama? Vivendo com uma garota de programa? Qual é a sua, Capitu? Será que você não gosta mais de mim? É isso? Ou o apartamento, as joias, vale mais do que eu? Capitu sentirá ofendida. Fred ainda diz que se ela tem medo, os dois vão até a polícia e colocam a boca no mundo. Eu te amo, dirá Fred. A jovem ficará abalada, mas sairá correndo. Novamente ele irá atrás dela. Eu não sou pra você, Fred. Eu sou uma garota de programa. É isso que você não entende nunca. Eu sei que é difícil. Imagina se um dia eu encontro com um ex-cliente meu e ele faz uma brincadeirinha. Você vai me perdoar? E se por acaso um dia eu sumir, você vai acreditar quando eu disser que fui ao shopping fazer compras? Fred diz que não se importa com o passado dela. E ele ainda insistirá para que ela fique com ele. E ele ainda insistirá que vai ficar com ela. Mas Capitu será contra. Eu não quero mais nada com você. Nossa história não vai dar certo. Fred se declara novamente para Capitu. Os dois não resistem e acabam se beijando. Capitu diz que agora ela tem que ir embora. É para ele deixá-la ir. Só que Fred diz que não. Ainda pede para ela olhar nos olhos dele e dizer que não quer mais ele. Capitu não consegue. Insiste novamente que tem que ir embora. É para ele deixar ela em paz. Ela não quer acabar com a vida dele. Ele não ama mais a Clara. E é com ela que ele quer ficar. Só que Capitu diz que agora é tarde demais. Helena entrega os sonhos para Camila e ela diz que adorou para agradecer Pascoal. Helena ainda comenta que Pascoal tá arrasado com a atitude da Capitu. Camila também diz que não conseguiu entender, mas a vida dela, ela faz o que quer. E em seguida ela diz que vai dar um almoço para Estela e pro Bento. Helena ainda questiona, dizendo que não era um jantar. Só que Camila diz que Edu tem plantão, então ela resolveu fazer um almoço. Zilda ainda diz que Camila tá muito requisitada. Helena se oferece para ficar com a filha, mas Camila diz que Fred já combinou de passar lá para os dois conversarem. Capitu decide ir embora, Fred ainda oferece uma carona para ela, só que ela não aceita. Ele ainda diz que é para ela tomar uma atitude, largar Orlando. Se ela não fizer nada, quem vai fazer? É ele. E Severino pergunta para Cíntia se o vilão vai ficar bem. Ela diz que está tratando para que a doença não se espalhe, mas é necessário que dê capim e não ração. Ele diz que está fazendo isso direitinho, senão a Iris acaba com ele. Iris ainda diz que era bom quando ela morava na fazenda com o vilão. Ele podia ficar livre. Lá tá aparecendo um matadouro. Só que Severino diz que ela não pode se queixar. Os cavalos são bem tratados, são mais bem tratados do que ele. Cíntia diz que a culpa é toda dela.
Não deixou dar os remédios quando foi necessário, dava banho nele todo dia quando eu dizia que não era para dar e ainda colocava ele na baia todo molhado. É só por causa disso você quer que ele morra, para provar que você estava certa. Escuta uma coisa, Cíntia, se acontecer alguma coisa com meu cavalo, eu te denuncio. Eu tenho mais do que fazer do que ficar escutando desaforos de uma garota. Severino, cuida desse cavalo aqui, ele precisa trocar o soro daqui 2 horas. Eu vou ver o cavalo da Camila que o Pedro disse que ele estava doente. E nesse momento, Socorro chega e pergunta se o cavalo está melhorando. Severino diz que mais ou menos. Ela ainda diz para a amiga que agora é a hora de rezar. Ela diz que já perdeu todo mundo, ela não pode perder o vilão. Severino diz que longe dele, ele querer o mal para o cavalo, mas ela ficou jogando praga em todo mundo. Cíntia recusa o convite de Pedro para saírem juntos. Edu leva alguns amigos para visitar Camila. E Orlando, que ficou sabendo da fuga da Capitu, toma uma satisfação com a garota. Avisa que não perdoará uma traição. Danilo telefona para a Alma, mas Noêmia despacha o safado. Glória pega a Alma chorando e diz que Danilo não merece o sofrimento da amiga. E também diz que ela tá comprando muita roupinha de bebê. Tá acostumando mal a Rita. A Alma diz que ela não sabe de nada. Ela não quer mais saber do Danilo, não é por isso que ela tá chorando. Glória questiona a amiga quando que Rita vai embora. E a Alma diz que vai esperar os bebês nascerem para poder encaminhar ela para casa dos pais. Glória se questiona se é isso que ela vai fazer mesmo, já que ela não para de paparicar Rita e já comprou muita roupa para os bebês. A Alma continua chorando dizendo que aquelas roupas não são da Rita. Ao ver o sofrimento da amiga, Glória questiona o que está acontecendo. A Alma então diz que ela teve 2 filhos. Ela teve 2 bebês gêmeos, um casal. Eles nasceram prematuros. Eles morreram depois de 20 dias. Era uma menina e um menino. O menino nasceu bem cabeludo, com cabelo bem pretinho, assim como Edu. Já a menina nasceu sem cabelo, era muito frágil. Eles morreram no mesmo dia, com poucas horas de diferença. Glória ainda questiona se ela guardou esse segredo durante tanto tempo, não contou pra ninguém. Alma diz que é uma história muito antiga, poucas pessoas sabem. O seu pai, na época que era muito seu amigo, deu muita força, mas a vontade que ela tinha era de morrer. Ivete conversa com Helena e pergunta se ela tá se cuidando e já contou pro Pedro que ele vai ser pai. Helena diz que ainda não. E assim que desliga o telefone, Raquel e Viriato reclamam que Ivete vive de segredinhos com Helena. Alma diz que tá muito abalada com todas essas lembranças. Ela não pode imaginar a dor que ela tá sentindo de saber que a Rita tá grávida e grávida de gêmeos. Glória ainda diz que não sabe o que faria se isso fosse com ela. Ela diz também que depois de tudo isso, nunca mais ela conseguiu pensar em ter planos, pensar em ter outros filhos. Glória diz que consegue entender a fixação dela por gêmeos. Quando a Camila engravidou, ela queria que fosse gêmeos. E Alma diz que Danilo precisou fazer essa molecagem com ela para os gêmeos voltarem para a vida dela novamente. Glória diz que só não consegue entender uma coisa. Você tinha me dito que seu primeiro marido, Leopoldo, não queria ter filhos, ou não podia. Só que Alma diz que os filhos não eram do Leopoldo, e sim do pai do Edu. E nesse momento Edu tá na porta escutando tudo. Edu quer saber que história é essa, o que o pai dele tem a ver com tudo isso. Alma tenta enrolar, disfarçar, dizendo que agora o sobrinho deu pra ouvir atrás das portas, só que Edu diz que não é besta e ele quer saber de toda a história. Pede pra Glória se retirar. Alma diz que tudo bem, ela precisa conversar com Edu. Pedro insiste novamente para sair com Cíntia. Ele ainda diz que ela deve estar fugindo dele. Cíntia diz que deve ser. Ela tá confusa com tudo isso. Uma coisa é sair com você, mesmo sem compromisso e saber que eu sou a única. Agora outra coisa, eu saber que eu sou a segunda opção. E eu não quero isso pra mim. Eu não falei nada antes porque eu queria poupar você e a Estela. Só que Edu continua insistindo para que a tia conte toda a verdade. É verdade, Edu. Eram gêmeos e eles eram filhos do seu pai. Foi antes de você nascer. Revela a Alma com muito sofrimento. Edu ainda pergunta se sua mãe sabia de tudo. Quando eu conheci o seu pai, eu me apaixonei por ele. Eu me envolvi. Nós ficamos juntos durante um tempo. Aí eu engravidei. Mas nós perdemos os filhos, os gêmeos. Eles morreram com 20 dias. Nós sofremos muito e logo depois nos separamos. Aí ele começou a se interessar pela sua mãe. Foi isso, Edu. Não houve traição. Nada do que você está pensando.
Alma ainda ressalta que os pais do sobrinho se apaixonaram, que foi tudo muito rápido. Eu vi que ele amava sua mãe, e por isso também que nós duas ficamos com uma relação muito difícil. E era muito difícil para ela me ter por perto. E essa é a verdade, Edu. Quando eu descobri que a Rita estava grávida de gêmeos, aí toda essa história voltou. E era disso que eu estava conversando com a Glória. Edu ainda diz que a tia deveria ter contado essa história antes. Alma diz que é uma história muito antiga, não ia mudar nada o sentimento que ela tem por ele e pela Estela. Os dois se abraçam bem emocionados. E por outro lado, Danilo também tá sofrendo, só que ele tá sofrendo na praia. Edu conta pra Estela ainda diz que será que a tia contou toda a verdade mesmo? Edu acredita que sim, e ela tá precisando do apoio deles. Ela pode ser dramática, teatral, mas ele tem certeza que ela tá sofrendo. Helena confessa pra Ivete que ela tá com saudade do Miguel. Ivete ainda diz que isso ela vê depois. O que ela quer saber mesmo? O que ela vai fazer em relação ao Pedro, porque a barriga vai crescer. Helena diz que daí vai ter que contar muita coisa pra muita gente, mas o que importa agora é que ela tá feliz. Ela conseguiu. Estela chega em casa e diz pra tia que Edu já contou tudo. E ela, sem falar nada, abraça a tia. A Alma fica feliz em saber que ela tá dando apoio pra ela. Estela ainda pergunta se não aconteceu mais nada. E a Alma garante que não houve traição. O caso que ela teve com o pai da garota foi antes do casamento dele com sua mãe. E em seguida, Cíntia vai pro Aras. Pedro diz que pensou muito no que ela falou. Algumas coisas ela tem razão, mas quando ele tá com ela, quando eles estão juntos, ele só pensa nela. Nesse momento, ele é o homem mais fiel do mundo. Cíntia ainda diz que é uma de cada vez. Pedro diz que não é isso, ela não entendeu. Ele vai deixar bem claro, quando ele tá com ela, ele só pensa nela. Capito conta o que aconteceu pra Simone. Ela diz que sentiu muita verdade em tudo que Fred dizia, ela também sente muita falta dele. Enquanto isso, ela fica lá servindo de bonequinha de luxo pra Orlando e ainda reclama da vida. Só que Simone, que é muito amiga da onça, diz que ela tem que aguentar pelo menos por um tempo, até ela ter segurança de alguma coisa. Vendo o sofrimento de Iris, Pedro diz que a Cíntia falou que ele vai ficar bem. É uma questão de tempo. Só que Iris diz que não acredita nela. Pedro diz que ela deveria, já que Cíntia tá cuidando muito bem do cavalo. Se ela tivesse ouvido os conselhos da moça, o cavalo não tava doente agora. Helena então começa a contar a verdade sobre o seu segredo. Ela pede para Fred que quer conversar com ele sobre o pai da Camila. Fred logo pensa que é o pai dele também. Só que Helena diz que não. Os dois são irmãos apenas por parte de mãe. O pai da Camila é outro. Fred fica em choque e pergunta para a mãe como assim. Helena então diz que o pai dele é um e o pai da Camila é outro. O pai da Camila é o Pedro. E quem não vai gostar muito de saber da novidade é Iris. Afinal, ela tem um ódio mortal pela própria sobrinha. Continuem ligados em tudo que irá acontecer nos próximos resumos com fortes emoções nessa reta final de Laços de Família. Não esqueça de deixar o seu like, inscrever-se no canal, ativar o sininho e compartilhar com geral.